Olá, então, Sérgio Bernardo apresentando o vídeo Requisitos de Software. Vamos lá aos comentários. Então, temos aqui em amarelo os requisitos de software, que mostra que ele é resultante de competências anteriores. Os requisitos de software, se forem vistos aqui de maneira isolada, funcionais e não funcionais, parece bem simples, mas a complexidade dele está na análise, porque os requisitos são dependentes da análise, como nós vimos no vídeo anterior, que são os fundamentos, tá? Então vejam que os requisitos de software são dependentes das soluções e iniciativas que se tornam requisitos de software. Soluções e iniciativas já são uma decorrência, né, uma resultante de uma análise muito bem feita. E no nosso caso, a nossa análise serve de revisão para os requisitos que provavelmente vocês já trazem de S2, mas elaboraram em S2 estes requisitos, talvez não tanto de uma maneira explícita como a gente está colocando aqui nos fundamentos. Então, o nosso template do projeto de software, ele destaca os fundamentos, como nós já vimos no vídeo anterior, para que tenham um desfecho na forma de requisitos de software. Então, são dependentes de soluções e iniciativas e também, de certa forma, dos conceitos e dependências, né? Que se refere à formatação do vocabulário, do contexto. Tá? Então, os requisitos funcionais, eles são apresentados na forma de código, nome, descrição, diagrama de caso de uso e detalhamento de caso de uso. Por exemplo, no template do projeto que nós vamos seguir, nós temos esta organização de requisitos funcionais. Nós sugerimos esta forma: códigos, nomes e descrições. Por exemplo, requisito funcional 1, gerar pedido de cliente. É o nome. E a descrição: início do ciclo de vida de pedido do cliente efetuado na recepção da cantina. E desta lista nós vamos fazer o diagrama de casos de uso e, consequentemente, os casos de uso detalhados. Tá? Eu queria fazer uma observação aqui, que vocês notem que aqui nós mostramos somente os requisitos funcionais de utilização do sistema. Nós omitimos os casos de uso, os requisitos funcionais de login. Por exemplo, login, logout, cadastramento de clientes. Por quê? Porque na implementação nós trabalhamos
um protótipo evolutivo. Nós utilizamos no projeto de software, projeto detalhado de software, nós utilizamos a abordagem protótipo evolutivo. Então, o protótipo evolutivo, no próximo e último vídeo desta série, né, nós vamos detalhar melhor isso, mas a orientação de protótipo evolutivo é que cada equipe, a partir do seu perfil de atuação, como nós vimos em relação a um canvas, modelo de negócio da equipe, que essa equipe tenha um embrião de protótipo evolutivo constando as tecnologias escolhidas, né, como perfil da equipe. Então, o login vai ser a primeira expressão das tecnologias escolhidas, fazendo um login em 3 camadas, que já é um bom começo no domínio das 3 camadas. Então, não é preciso inventar a roda do login a cada projeto novo. Então, cada projeto novo parte de uma cópia do embrião do protótipo evolutivo, que já deve ter um login funcionando. Então, o protótipo evolutivo, dentro do conceito de metodologia ágil, né, temos um manifesto ágil que a gente ainda vai comentar. A padronização de tecnologias e de lógicas básicas no embrião de um protótipo evolutivo é um dos fundamentos do manifesto ágil. Você começa com um login funcionando em 3 camadas. Então, isso já adianta o seu projeto, porque você, tendo um padrão de login, não precisa, como eu disse, não precisa inventar roda do login a cada projeto. Você já tem ele pronto, já começa com ele pronto. Se ele já está, se ele já está pronto e funcionando no embrião do protótipo evolutivo, então não é necessário repetir como requisitos funcionais as funções ligadas ao login. Então, a cada projeto novo, a sugestão é que se comece a definição dos requisitos funcionais já considerando apenas os requisitos de utilização e não necessariamente requisitos de administração do sistema, que seria cadastramento de usuário, no cadastro de usuário, a lógica de um login, porque já está pronto, já faz parte da infraestrutura inicial como ponto de partida. Então, o projeto fica mais enxuto se, como demonstrado aqui, o requisito 1, ao invés de ser login, ele já é um requisito funcional de utilização do sistema. O usuário utilizando o sistema e refletindo isso na lista de requisitos a partir do requisito funcional 1, que neste caso é gerar pedido de cliente, tá bom? Nós vamos especificar melhor essa orientação no último vídeo desta série,
que é o projeto detalhado. Então, temos aqui o começo, para, a partir desta lista, fazermos o diagrama de caso de uso. Depois, nós temos material complementar, onde nós vamos detalhar e diversificar a orientação de como fazer, como pode ser um diagrama de caso de uso, tá bom? Então, nas aulas presenciais, nós estaremos apresentando alternativas, uma certa diversificação. Não é preciso fazer sempre deste jeito, como está exemplificado aqui. Mas este é um exemplo como ponto de partida, onde nós temos grupos de usuário, porque é comum que numa empresa existam grupos de usuário que realizam, executam os mesmos casos de uso. Então, não é preciso repetir a ligação de cada usuário com cada caso de uso. A gente pode definir perfis de usuário ou grupos de usuário que têm em comum um certo número limitado de casos de uso. Como, por exemplo, aqui nós temos usuários gerais que podem efetuar login, consultar pedidos e incluir registro de ocorrência. Quem que pode gerar pedidos? O usuário do grupo 1. Quem pode alterar o status do pedido? Usuários do grupo 2, assim por diante. É uma maneira de organizar o diagrama de casos de uso. E vamos lembrar que o diagrama de casos de uso é o projeto do menu do sistema, né? Porque vocês fazem o login e a tela posterior, a tela imediatamente posterior ao login, é uma tela que vai dar abertura para a utilização do software. E essa tela normalmente é chamada de menu. Tá? Então, este diagrama de caso de uso é um projeto do menu do sistema. E ele é complementado com detalhes do caso de uso. Estamos apresentando este formato, mas existem formatos parecidos, alternativos. Sempre o detalhamento deve ser alguma coisa deste tipo, porque o essencial do detalhamento de um caso de uso é fazer o detalhamento dos passos de operação de uma tela, né? Destacando as ações do ator e as ações do sistema em resposta às ações do ator. Então, o ator faz alguma coisa acionando ações do sistema. O sistema executa suas ações e devolve um resultado como próximo passo nas ações do ator. Então, é sempre mais ou menos assim. Tá bom? Então, nós demos estes exemplos como ponto de partida. E requisitos não funcionais se referem ao desempenho, usabilidade, confiabilidade, segurança, disponibilidade, tecnologias, coisas desse tipo que são genéricas para o projeto. Então, vamos mostrar aqui uma abordagem do Ian Somerville, mostrando sugestões de requisitos não funcionais, tá bom?
fica disponível para vocês. Acredito até que vocês já conhecem esta figura. E temos aqui essa figura como ilustração dos requisitos não funcionais. E um exemplo da cantina, mais um exemplo da cantina, requisitos não funcionais da cantina. Então, são características do sistema. Por exemplo, nós temos aqui 10 requisitos não funcionais. 1. Usuários devem ter identificação única com nome e senha. 2. Deve haver administrador do sistema para gerenciar os acessos. Isso é um conceito interessante, que complementa aquela ideia de você ter a infraestrutura de login, que na verdade é a administração de acesso já pronta no embrião do protótipo evolutivo, tá bom? Então, essa parte vai ser operada por um tal administrador do sistema que vai fazer o cadastramento dos usuários, vai especificar as permissões de cada usuário ou de cada grupo de usuário em relação aos casos de uso. 3. Todo usuário deve ter a condição de alterar sua própria senha. Vejam, é um requisito não funcional interessante. E podemos lembrar que requisitos não funcionais, eles podem induzir requisitos funcionais. Por exemplo, se tem um requisito não funcional definido como não funcional, que todo usuário deve ter condição de alterar sua própria senha, uma característica do sistema, isso vai produzir uma tela de alteração da senha, né? Que vai ser um requisito funcional. Então, requisitos não funcionais e requisitos funcionais, eles se influenciam mutuamente, eles devem ser avaliados em conjunto, tá bom? 4. Menus do sistema devem ser diferenciados por grupos de usuários. 5. Permissões de acesso devem ter opção para leitura ou gravação. Certos grupos ou perfis de usuário podem ter acesso só para leitura em certas telas, né? Em certas operações, e pode ter acesso para gravação também. Então, o administrador do sistema vai analisar caso a caso. 6. Opções de menu devem ter seus conteúdos registrados em tabelas. No vídeo projeto detalhado é apresentado um exemplo de como devem ser, como podem ser as tabelas do controle de acesso às funcionalidades, tá? Porque para ser um software mais profissional, a gente não deve fazer um menu fixo. A gente deve fazer um menu maleável que vai ser montado como uma tela a partir dos dados de cada grupo de usuários, né? Então, o administrador maneja a manutenção dessas tabelas de controle de acesso de tal forma que, feito o login, o menu é formatado a partir de tabelas conforme as permissões de cada grupo de usuários. Requisito 7, olha que interessante, o sistema deve funcionar em desktop e
em dispositivos móveis. Nós temos material de aula orientando essa abordagem, o PWA, né? Que é uma maneira de você definir a sua tecnologia de forma que o seu software rode tanto em desktop como na web ou em dispositivos móveis, porque você pode fazer um software para rodar no celular do seu usuário, e um dia ele pergunta, mas como é que eu faço para acessar do meu notebook? Se você falar não dá para acessar, fica um pouco chato. Então, quando você estiver analisando as histórias de usuário, ver qual a expectativa dele, você já deve saber que ele tem expectativa, se for o caso, de usar o sistema tanto no celular como no desktop, para você direcionar os requisitos a partir dessa história, né? 8. Produtos e insumos devem ser controlados com QR Code. É outra coisa interessante. Olha, este 9. O sistema e a base de dados devem estar localizados em nuvem, para você não obrigar o seu usuário a comprar um servidor, contratar um banco de dados, né? Então, já no perfil da equipe startup, naquele Canvas, modelo de negócio da startup, já deve constar como recursos as competências para se trabalhar em nuvem, com as devidas parcerias, né, de fornecedores de recursos em nuvem. Esta questão de localizar o sistema em nuvem, ele pode combinar muito bem com essa questão de executar em desktop ou em dispositivos móveis, porque a base de dados vai estar em nuvem. Então você pode acessar a nuvem tanto do dispositivo móvel como do desktop. Se você colocar a base de dados no celular ou no desktop do usuário, você perde essa flexibilidade, né? Então, tem que fazer uma análise para combinar recursos, fazer uma combinação adequada de recursos. E o 10 é interessante, a cantina deve operar sem sistema em caso de contingência, porque imagina se faz um sistema, no exemplo aqui é a cantina, mas e se um dia cai a energia, um dia você fica sem internet, coisas desse tipo, como que a cantina vai funcionar? Vai fechar? Então, o analista deve ter algo que se chama plano de contingência, que talvez criar alguns formulários onde se possa operar manualmente enquanto o sistema está fora do ar, para registrar as informações, e quando o sistema voltar, ou a internet voltar, né, você inclui aqueles dados no sistema para manter um histórico da movimentação do seu sistema. Então, esse plano de contingência pode ser um requisito não funcional muito importante. Então, concluímos enfatizando que requisitos não funcionais e requisitos funcionais, eles se influenciam mutuamente, ou podem se influenciar mutuamente, tá ok? Então,
assim nós concluímos mais este vídeo. O vídeo requisitos de software, eu acho que ele ficou mais curto do que os outros, porque, vamos dizer assim, o trabalho mais pesado que levam aos requisitos de software são feitos nesta fase de fundamentos da análise, né? Porque você, realizando uma boa análise no seu contexto de atuação, você já vai ter um bom encaminhamento para os requisitos de software. Tanto é que aqui nós temos a definição de que as soluções e iniciativas dos fundamentos, da análise se tornam requisitos de software. Tá bom? Então, falta o último, que é projeto de software, completando esta série de competências em ES3. Tá bom? Então, muito obrigado e até o próximo.